Olá, amados irmãos dessa tão maravilhosa Escola Bíblica Dominical da nossa querida Igreja Batista Sião. Estamos começando mais uma Escola Bíblica Dominical, meus irmãos, a segundo trimestre de 2021, como todos sabem, estudando o livro de Mateus. E hoje nós vamos ler o capítulo 5, do 5 ao 7 do livro de Mateus. Lembrando que esse capítulo 5 ao 7 do livro de Mateus é um manual do comportamento cristão. E antes de nós darmos início à nossa lição de hoje, eu convido o irmão Eudes para fazer a leitura bíblica que está em Mateus capítulo 6, versículo 6. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Mateus capítulo 6, versículo 6, que o irmão Eudes vai fazer a leitura bíblica neste momento. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que vê em secreto. E teu pai que vê secretamente te recompensará. Muito obrigado, irmão Eudes. Estamos com saudade do irmão. Meus irmãos, nós vamos começar falando sobre o capítulo 5 ao 7. E para isso eu convidei um especialista para nos falar sobre o perfil do discípulo de Cristo. Qual é o perfil que nós temos que ter como discípulo de Cristo? Para isso eu convidei o nosso querido professor Walter Batista para nos falar um pouco sobre isso, de Mateus capítulo 5, do 1 a 16. Por favor, professor, nos fale um pouco qual o perfil que tem que ter o discípulo de Cristo. Irmãos amados, é uma alegria, uma grande satisfação poder, nesta oportunidade, trocar ideias com os irmãos sobre a lição deste domingo. Nós vamos falar sobre o perfil do discípulo de Cristo, de acordo com o Sermão do Monte. Os irmãos, por obséquio, abram suas Bíblias em Mateus capítulo 5, começando com o verso 1. Nós vamos até o verso 16, iniciando, como dissemos, com o Sermão da Montanha. Observem que o Sermão da Montanha, ele se inicia com uma série do que são chamadas bem-aventuranças. Essas bem-aventuranças são exclamações na realidade. Nós fazemos uma leitura assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas na realidade, o modo como Jesus Cristo enunciou foi assim: ó como são bem-aventurados os humildes de espírito, ó como são felizes os humildes de espírito. Então, na realidade, é uma exclamação. De modo que, à medida que formos fazendo a leitura, os irmãos vão incorporando essa ideia dessa exclamação. Isso vai dar muito sentido ao que Jesus Cristo queria dizer e o que ficou registrado no Evangelho de Mateus. Então, o verso 1 apresenta a primeira das 8 bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Talvez a sua tradução até diga pobres de espírito, ou talvez em espírito. Na realidade, a melhor tradução significa ou quer dizer humildes, evitando aquela ideia de que o pobre de espírito é uma pessoa que é curta de inteligência. Coitado, esse é um pobre de espírito. Então, se traduzirmos como humildes, que é uma tradução bem mais próxima do original, nós vamos ter agora a ideia, sabe de quê? De que a pessoa é uma dependente de Deus. É uma pessoa que precisa de Deus. É uma pessoa que, na realidade, espiritualmente, está aguardando os recursos que não tem, recursos espirituais que não possui, mas que dependem unicamente da parte do bom Deus. Então, essa é a primeira ideia que nós temos acerca dessa bem-aventurança. Nós vamos fazer, de certa maneira,
rapidamente, não é um sermão, é um estudo, é uma maneira de iniciar a nossa preocupação para entender melhor o texto de Jesus Cristo. Por isso, passaremos agora à segunda das bem-aventuranças. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Há um fabuloso comentarista da Escritura Sagrada chamado John Stott. John Stott era um teólogo inglês, está falecido já. Ele até pergunta assim: felizes ou infelizes? Não são, portanto, os que choram a perda de um ser querido, mas aquele que chora a morte da inocência, da justiça, talvez do respeito próprio. E continua Stott: é a tristeza do arrependido. Porque nem todo aquele que chora é feliz, pois a tristeza do mundo produz morte, como ensina 2 Coríntios 7,10. Olha o que diz lá. 2 Coríntios 7,10 diz com tanta clareza: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Perceberam? Então não é o pranto do desânimo, não é o pranto do castigo merecido, não é o pranto do queixume, é confissão, é arrependimento. E Jesus oferece ao aflito as compensações que acalmam a amargura dessas lágrimas, onde a lei da vida é inexorável, a lei da vida é perversa. Olha o que o mundo diz: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Isso está em Isaías 22:13, uma exclamação do mundo. Mas Jesus exclama: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. É a melhor coisa essa. Uma criancinha, quando chora, a mãe não olha para ela e diz assim: pare esse choro, pare com isso, engula o choro, homem não chora. Pelo contrário, a mãe segura a criança que está chorando, afaga, coloca junto ao peito, abraça, passa calor, ternura e carinho. É o que Deus faz conosco quando nós choramos também. Outra exclamação que nós temos é aquela que diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Veja aí no verso 5, que diz exatamente isso. Ora, nós esperamos que a terra seja conquistada por um Alexandre o Grande, ou quem sabe um César de Roma antiga, um Napoleão, que foi um grande conquistador, talvez um outro grande cabo de guerra, mas não por quem é manso. Não é verdade? Até porque a ideia geral é que ser manso é ser fraco, é ser servil, tímido, incapaz de se redimir, de se defender, é uma pessoa rendida. E até ironicamente, há quem afirme que a terra que o manso herda são 7 palmos de chão. Mas Jesus utiliza, no entanto, expressões familiares aos fiéis do seu povo, como no Salmo 37, eu leio na Nova Versão Transformadora, diz assim, verso 8 a 11: deixe a ira de lado, não se enfureça, não perca a calma, isso só lhe trará prejuízo, pois os perversos serão destruídos, mas os que confiam no Senhor possuirão a terra. Em breve, o perverso desaparecerá, ainda que o procure, não encontrará. Os humildes, olha, possuirão a terra e viverão em paz e prosperidade. Pois é, aqueles outros, os perversos, eles mesmos se destruirão, enquanto o humilde ganha a terra e o céu também. E mostra quem manso é. Esse texto está mostrando quem é.
é aquele que, com paciência, com coragem, procura fazer a vontade de Deus, lutando inclusive contra a sua própria vontade. É o que entrega tudo que tem ao Senhor, incluindo os seus direitos, no espírito de primeira carta de Pedro 2, 22 e 23. Eu leio também esse texto na nova versão transformadora. Ele nunca pecou, Cristo, nem enganou ninguém. Não revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Então, quem obedientemente aceita a direção divina e humildemente aceita a sua ordem, está incluído nesta bem-aventurança. No verso 6, olhe na sua Bíblia, temos: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Sabe, meus irmãos, havia fome na terra de Israel. Na classe pobre de Israel havia muita necessidade. Carne só uma vez por semana. Água corrente, nem falar. Mas fome e sede não significam apenas apetite material. O que temos aqui na realidade é uma pergunta e é um desafio. Até que ponto a sede, a fome de justiça devem ser satisfeitas? E qual a sua intensidade? No entanto, uma coisa sabemos, é que uma pessoa com fome é algo absolutamente normal, significa saúde. Porque só pessoas enfermas, só pessoas anormalmente preocupadas é que recusam a alimentação. A pessoa normal tem igualmente fome espiritual. O Salmo 42, o Salmo 63, Isaías 26, 9, todos esses textos falam sobre isso. E eu cito aqui o texto do Salmo que diz: à noite eu te procuro, ó Deus, pela manhã te busco de todo o coração, pois só quando vens julgar a terra as pessoas aprendem a justiça. Viram? Mas essa fome de justiça pode ser estragada pelo prazer do pecado. Pode estragar também a fome de justiça, a autossuficiência, nos termos de Apocalipse 3,17. É o pecado secreto, aquele pecado oculto que nós escondemos no coração, na alma. É a negligência com a vida espiritual. Você para de orar, eu paro de meditar na palavra. Então esse tipo de situação não nos dá fome de justiça. Mas ter fome e sede de justiça é ansiar por aquela que vem dos céus, que não abandona a pessoa humana na miséria do pecado. É aquela que, no vocabulário de Jesus Cristo, é generosidade, é boa vontade, é compaixão, que vai num crescendo tão grande que chega até a salvação. E Ele nos dá essa salvação. E eu encontro lá na Escritura essa palavra de Jesus. William Barclay, um grande teólogo falecido, inglês, ele traduziu, ou ele parafraseou esse texto dizendo: como é feliz aquele que deseja a justiça total, do mesmo modo como que tem fome deseja a comida, ou que morre de sede e quer a bebida, porque receberá a satisfação do seu desejo. Lindo, não é? Vamos para o verso 7. E o verso 7 nos traz uma outra bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Essa é outra palavra que a gente tem que entender. Misericórdia é mais do que ter piedade.
é verdadeira compaixão. Quer dizer, eu coloco o meu sentimento, a minha paixão, junto da paixão da outra pessoa. Por isso chama-se compaixão. Mas não é sentimento piegas. E nem é também um assistencialismo, uma assistência arbitrária. Não. Não é dar peixe sem ensinar a pessoa a pescar. O misericordioso é bem-aventurado porque ele coloca a misericórdia acima das dores, da justiça até, dos machucões, porque envolve perdão do culpado, compaixão pelo sofredor, e é a lei de talião ao contrário. Em vez de olho por olho, dente por dente, é dar o outro lado para que seja tão batido quanto foi o primeiro. Ou seja, se alguém te fez mal, sabe o que é que tu deves fazer? Mostrar amor, compaixão e misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, verso 8, porque eles verão a Deus. Aqui nós temos uma promessa extraordinária, porque nós vamos ver a Deus nesta vida e vamos ver a Deus plenamente na vida futura. Irmãos, ele fala de pureza, limpos de coração. Para os judeus, a pureza era uma questão ritual. Então eram banhos, abluções, lavagem de mãos, lavagem de utensílios, e tudo isso é magnífico. Claro, é higiene, é pureza, e há quem diga que é até santificação. Há um ditado na língua inglesa que diz assim: a integridade é santidade. Jesus, no entanto, estava preocupado com a pureza moral. E é por esse motivo que ele enunciou esta bem-aventurança. Ela é a bem-aventurança da dignidade humana. Ela é a bem-aventurança que enaltece o ser humano e eleva a cada um de nós a nobre condição que nos corresponde como criaturas feitas à semelhança do Criador. Claro, na antiga aliança não se podia ver a Deus. Quem visse a Deus morreria. Ai de mim, que estou perdido, porque os meus olhos viram o Senhor, o Deus dos exércitos, exclamou agoniado Isaías. Lembram? Isaías 6? Mas Jesus fala diferentemente. Ele diz: quem me viu a mim, viu o Pai. Ele fala de pureza de coração, porque é possível ter pureza de coração. Ele fala de ver a Deus, porque é plena e absolutamente possível fazer isso. Então, pureza e santificação, nos termos do que nos deixou o escritor de Hebreus, no capítulo 12, o verso 14. Coração puro, então, é o que não está dividido, é o coração que é íntegro, é o coração que é bem orientado e equilibrado nos relacionamentos, tanto com o próximo quanto com o bom Deus. Isso quer dizer que o limpo de coração, ele está liberto de uma ditadura. É a ditadura do seu eu dividido. Ele não é um esquizofrênico espiritual querendo servir a Deus e querendo servir ao mundo. Ele é limpo de coração. Então vamos agora ao verso 9, que diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Irmãos, este é um texto fenomenal pelo seguinte: Cristo é a nossa paz. É o que nos ensina o apóstolo Paulo. E se nós somos pacificadores, estamos trabalhando com Cristo, porque pacificadores são artesãos da paz, fabricantes da paz. É bem-aventurado, então, aquele que reconcilia quem vive na discórdia, quem faz extinguir o ódio, quem reúne aquele que é separado, porque Deus nos confiou
o ministério da reconciliação. Lá fora, a filosofia é totalmente outra. É a tendência para a vingança. É o bateu, levou. Mas no reino de Jesus Cristo, o ensino é diferente. O ensino que nós temos é de que feliz é aquele que não assumiu a postura passiva de ser pacífico, mas é o que vai além para promover a paz. Porque o reino de Deus é o reino da paz. E essa palavra é uma palavra de um significado muito profundo. E eu estou me referindo mais do modo que Jesus pronunciava a palavra. Shalom. Shalom significa um mundo de coisas, porque pode significar comunhão, harmonia, reconciliação, verdade, comunicação, felicidade, sucesso, paz, cura e salvação também. Significa então a intimidade, a amizade, a boa vontade constante entre duas pessoas. Não é fugir de problemas, mas é ter paz porque enfrenta os problemas. E chegamos então aos versos 10, 11 e 12, que dizem: bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Aqui nós temos duas bem-aventuranças, mas uma declaração básica. Isso porque em todo tempo, meus amados, tem havido perseguição, ou por antipatia pessoal, ou por preconceito racial, ou por briga, por questão de terras. Mas o cristão, ele olha para o futuro, e o futuro está exatamente nessa frase que Jesus deixou: é grande o vosso galardão nos céus. Claro, ele olha para o passado para se orientar. É perseguição pela manutenção dos padrões divinos, da verdade, da justiça, da pureza. Não é perseguição política, nem porque se está errado ou porque se é fanático. Primeira carta de Pedro 2, de 18 a 25, fala sobre isso. Leia lá. 1 de Pedro 2, 18 a 25. Mas a perseguição vem porque se anda na comunhão dos santos, porque se demonstra lealdade, a mesma lealdade que os profetas e os mártires tinham para com o Senhor. Por essa razão, aquele teólogo mencionado, Barclay, ele denominou esta bem-aventurança de a bem-aventurança do caminho manchado de sangue. Então nós temos como síntese uma das bem-aventuranças, pois o bem-aventurado fará os outros bem-aventurados. O abençoado fará outros abençoados, como Abraão, lá em Gênesis 12, verso 2, é uma questão, portanto, de consciência de missão. E agora nós temos os outros ensinos, do 13 ao 16. Olha o que Jesus diz. Vocês, estou lendo na nova versão transformadora, vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Meu irmão, perceberam aí? O sal preserva da corrupção e o sal tempera. Quando ele está desvirtuado, não serve. O cristão, então, não pode ser um fraco, um tíbio,
Ninguém, nada pode substituir o cristão, porque ele é o sal da terra. Você, irmã, é o sal da terra. Na sua vizinhança, no seu trabalho, na sua escola, na sua casa. Crente de nome é um inútil. Melhor ainda, crente de nome é útil para o inimigo de nossas almas. E Jesus até alertou: tende sal em vós mesmos. E Paulo ensina que a vossa palavra seja temperada com sal. Que palavra maravilhosa do apóstolo Paulo. O crente em Cristo é então um purificador moral, onde os padrões reinantes são baixos ou até inexistentes. Mais uma vez, então, a consciência da missão. Veja, não é possível esconder a luz, não é possível negar o chamado. A luz serve de guia. Na entrada dos portos, pense lá no Farol da Barra, no Farol de Itapuã, onde há escolhos, os faróis orientam e servem de advertência. E nessa figura nós nos identificamos com Cristo, porque ele afirmou ser a luz do mundo, luz que nós refletimos, de acordo com Filipenses 2, 14 e 15. E ele fala também sobre a cidade sobre o monte. Verso 14b. O perfil do bem-aventurado foi dado. Ele é sal, ele é luz, ele é uma cidade, dando sabor, iluminando, advertindo e sendo evidente, porque é difícil esconder um servo de Jesus Cristo inflamado com a santidade das alturas. Que o Senhor, portanto, nos abençoe, que o Senhor nos ajude a prosseguir nesse chamado de missão que nós temos e que nos mostra que o Sermão do Monte, especialmente esse trecho inicial e os trechos seguintes que falam de legislação, o Sermão do Monte é a constituição do reino de Deus. Deus nos abençoe. Amém. Muito obrigado, professor Walter, por sua colaboração na nossa Escola Bíblica Dominical. E agora eu gostaria de convidar um outro professor para nos falar sobre mais instruções práticas. Quais são as instruções práticas que Cristo passa, que Mateus consegue observar e colocar no capítulo 5 do seu livro? Paz e graça, igreja. Bom dia, queridos irmãos. Nós estamos no 3º capítulo da nossa revista da Escola Dominical, que trata sobre as evidências do cristão. Nesse 3º capítulo nós vamos ver o Sermão do Monte, né? Que são as instruções dadas pelo Senhor acerca do reino de Deus. A nossa parte especificamente é a segunda parte, chamada Mais Instruções Práticas, né? Mateus 5:17 até Mateus 7:12. Antes de começarmos, vamos tecer algumas breves considerações sobre esse livro de Mateus, né? É o mais judaico, o mais hebraico de todos os evangelhos, porque Mateus está escrevendo para a comunidade de judeus cristãos. Qual é o objetivo de Mateus, né, neste livro? 2. Primeiro, demonstrar que Jesus é o Filho de Deus, né, que Jesus está conectado particularmente com Deus, que Jesus tem um relacionamento particular, único e predileto, alguém que leva a lei à sua plenitude. Então Jesus é esse, o Filho de Deus. E não só isso, para Mateus, Jesus é o novo Messias, é o novo Moisés, né? A gente percebe que, assim como Moisés, Jesus sofreu perseguição quando bebê. Assim como Moisés, Jesus passou 40 dias, né, e 40 noites em jejum, subiu ao monte para receber as instruções e legislou, né, para uma nova sociedade. Então Moisés, ele vai ter essa característica de muito próximo a Deus, de receber as instruções e levar essas instruções ao povo. Ele sobe, né, ao Monte Horebe,
E o nosso Senhor Jesus Cristo também vai ter essas características. Então, para Mateus, Jesus seria assim um tipo, né, de Moisés, seria o novo Moisés, e muito mais de Moisés, porque o Filho de Deus, louvado seja Deus. Mas quero falar também que nesse livro de Mateus nós vamos encontrar uma estrutura literária e discursiva, né? Os estudiosos entendem que a estrutura literária desse livro compõe-se de vários discursos. Nós temos então, além do início, né, do preâmbulo, que vai do capítulo 1 ao 4, uma série de discursos. Nós temos o discurso da montanha, esse nos interessa, né, que vai do capítulo 5 ao capítulo 9. Nós temos o discurso missionário, que é do capítulo 10 ao capítulo 12. Nós temos o discurso das parábolas, que é do capítulo 13 ao 17. Nós temos o discurso eclesial, né, especificamente sobre a igreja, os discípulos que ali estão começando, que vai do capítulo 18 ao 20. Nós temos o discurso escatológico, que vai do capítulo 21 ao 25. E a conclusão do Evangelho, que vai do capítulo 26 ao 28. A nossa parte, como eu disse logo no início, é intitulada Mais Instruções Práticas. O autor, ele dá realce, né? Nós sabemos que o Sermão do Monte, né, que são os capítulos 5, 6 e 7, trata das instruções do reino, né? Então são muitas instruções, são muitos misvotes, né, muitos mandamentos. E o que nos interessa aqui, nessa parte, são 3 aspectos. O autor dá realce a 3 aspectos: a questão da ira no coração, a questão do amor ao próximo e a oração dominical. E é sobre isso que nós vamos falar aqui, tá? Então, a ira no coração. Mateus, o capítulo 5, versículos 21 a 26. Diz aqui assim: Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Eu vou ficar só nesses versículos 21 e 22. Então, ira, né? A palavra do Senhor diz que irai-vos, mas não pequeis. A ira, como a alegria, como a tristeza, faz parte da condição humana, né? Mas o que se está a querer dizer aqui é sobre a ira, né, cristalizada, né, o ressentimento, o ódio que acampa no coração. Não é a simples ira, porque a própria palavra de Deus diz: irai-vos, né, mas não pequeis, controle a ira, né? Mas é aquela ira, aquele ressentimento consolidado, né, que acaba, por exemplo, causando homicídio. A palavra de Deus diz muito claramente, né, quem matar estará sujeito a julgamento. Mas Jesus, ele é muito mais radical, né? Quem mantiver dentro de si, na sua subjetividade, aquela motivação que acaba se concretizando no homicídio, peca tanto quanto aquele que o pratica. Alguém já disse: quem guarda raiva no coração é como tomar veneno e querer que o outro morra, né? Então, o que o nosso Senhor Jesus Cristo está querendo dizer é que este sentimento, esta raiz de amargura é pecado, né? Nós devemos aprender a perdoar, nós devemos liberar o perdão, porque a ira, o ressentimento, o ódio, né, é uma clara manifestação do pecado, da influência de Satã, e não a manifestação do amor, né? Jesus disse que vocês serão conhecidos quando amardes, né? O amor é aquilo que manifesta o discipulado, é aquilo que manifesta, né, que mostra, que revela o discípulo do Senhor. Portanto,
a ira é algo destrutivo. Se você tem ressentimento, se você guarda rancor, né? Se dentro de você existe essa raiz de amargura, irmão, trate-se, né? Procure tratar-se biblicamente e até com outros recursos, porque a gente sabe que a ira, né, o ódio, o ressentimento pode levar a doenças psicossomáticas, adoecer você, né, corporalmente, emocionalmente. Portanto, a ira é pecado, né? Então, o pecado não é só cometer o homicídio, é também esse desejo de destruir o outro que acaba também destruindo você mesmo. Agora, além da ira no coração, o autor também chama a atenção para amar o próximo. Vamos dar uma lida em Mateus capítulo 5, versículo 43. Vamos ler 43, 44 e 45. Diz aqui assim: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filho de Deus, para que vos torneis filhos do vosso Pai. Interessante aqui, né, que amar o próximo é, na verdade, um mitzvah, um mandamento. Está lá em Levítico 19, versículo 18. Mas odiarás o teu inimigo, isso foi um acréscimo que foi trazido pelas autoridades religiosas. Não é bíblico isso. Quando Jesus fala, ouvistes o que foi dito, não as escrituras, mas a tradição que acrescentou isso. Na verdade, o teu inimigo eram os gentios, né? Então, as autoridades religiosas acrescentaram essa outra parte, odiarás ao teu inimigo, né? Que não é bíblico. O bíblico é, amarás o teu próximo. Jesus diz, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Amai, né, no grego, é agapate, que significa acolher, entreter, agradar, contentar. E aqui a gente precisa refletir sobre o sentido de amar, né, no contexto bíblico. Duas coisas. Primeiro, amar não implica, irmãos, necessariamente no sentimento terno, doce. É muito difícil amar o inimigo. Aliás, seria mais fácil se o Senhor dissesse, né, para nós, não detestai os vossos inimigos. Seria mais fácil. Mas ele diz, pelo contrário, amem os vossos, né, inimigos. Então, é uma ideia muito sublime, é uma ideia por demais elevada, mas é isso que o Senhor quer. Agora a gente precisa entender duas coisas, como eu disse anteriormente, né? Amar aqui, irmãos, primeiro, não implica necessariamente no sentimento terno e doce. É um mandamento, é um imperativo, é um comando. Amar significa acolher, entreter, né? Então, assim, por mais que eu não sinta aquilo no coração, eu devo favorecer o meu inimigo, né? Eu devo contentar o meu inimigo, tá? Isso significa que eu devo facilitar a vida do meu inimigo, aquele que não gosta de mim, né? Ainda que não sinta no coração aquele desejo terno, porque nós somos os brasileiros, né? A América Latina, como Sérgio Buarque de Holanda já disse, nós somos homens cordiais, vem de cordes, né? Somos movidos pela emoção, né? Então, assim, nós somos muito emocionais, no sentido de que as coisas, para serem verdadeiras ou falsas, têm de estar em consonância com as emoções. Mas não se aplica aqui, né? Eu posso até não gostar do meu inimigo, mas amar significa favorecê-lo. Esse é o sentido bíblico. Mesmo não gostando, mesmo não tendo empatia por ele, né? Eu devo beneficiá-lo. Isso que é o amor. Agora, num segundo momento, se eu tiver num nível de maturidade espiritual, né, nível de graça, as coisas podem entrar num certo equilíbrio, né, uma convergência entre o mandamento e aquilo que eu sinto no coração, tá certo? Se eu tiver neste nível, então eu estou no fruto do Espírito. É um processo de transformação crística, né? E neste sentido eu vou me tornando cada vez mais filho de Deus, como está ali no versículo 45, para que vos torneis filho do vosso Pai Celeste, filho de Deus.
Significa que no momento que eu estou cumprindo o mandamento, né, e que eu vou cumprindo, e ao mesmo tempo eu vou sentindo no coração isso, eu vou sentindo mesmo, né, além de fazer, eu vou sentindo essa concordância, essa aquiescência subjetiva, né, e eu vou olhando para ele como Estevão, que pediu que o Senhor perdoasse seus inimigos, como Jesus na cruz, significa que eu já estou num outro nível, né? Além do nível mandamental, eu estou no nível da afetividade, eu estou no nível em que estou me tornando cada vez mais, né, parecido com o Filho de Deus. Então isso significa, para que vos torneis filhos de Deus, né, a natureza que os filhos de Deus devem desenvolver, a necessidade de mostrar e provar a relação filial para com Deus. E a relação filial para com Deus implica em obedecer os seus mandamentos, né, e cada vez mais estar em sintonia com Ele, sentir o que Ele sente. Então, amar ao próximo é o segundo tópico que o autor realça. E o terceiro é esse, irmãos, a oração dominical. Está lá em Mateus 6, versículos 9 a 13. Jesus ensina como orar de maneira conveniente, né, como orar de maneira correta, sem parecer com os gentios e sem parecer com os hipócritas que oravam nas esquinas para serem vistos. Essa oração, ela tem uma estrutura, né? Ela começa dizendo que nós devemos santificar o nome de Deus, ou seja, abençoar o nome de Deus, venerar o nome de Deus, né? E também pedir para que o reino dele venha. Leamos rapidamente a oração. Diz aqui assim: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Esse é o preâmbulo, né? A gente vai começar com venerando o nome do Senhor, honrando o nome do Senhor. É assim que a gente se aproxima dele. A gente não pode se aproximar dele, né, de achem o nome, o eterno, já pedindo, né, mas louvando a ele e pedindo que a vontade dele se cumpra aqui na terra, na história, nesse contexto humano. Seja feita a tua vontade, que o reino venha, né, que a vida se inunde do seu querer. Esse é o preâmbulo da oração. Depois a oração dá prosseguimento com os pedidos, e são três, eu vou adiantar logo: pão, perdão e livramento do mal, né? Então no versículo 11 nós temos: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. É o pão de hoje, o pão cotidiano, não é o pão de amanhã, nem de depois da manhã. Nós devemos pedir por hoje, né? Basta a cada dia o seu mal, é hoje, estamos vivos hoje, o pão cotidiano. No versículo 12, né? Aliás, no versículo 11, o pão de hoje significa a vida física, né? A manutenção da vida física. No versículo 12, perdão, que significa a manutenção da vida espiritual. Olha o versículo 12: e perdoa-nos as nossas dívidas, para nós estarmos em paz com Deus. Se o pão significa vida física, né? O versículo 12, que se refere ao perdão, significa vida espiritual. Ninguém que queira ter vida espiritual pode viver diante de Deus em pecado, em desagrado, né? Então, o versículo 12, estamos a pedir pelo perdão, para que a nossa vida espiritual prossiga diante de Deus. E o versículo 13 é o livramento do mal, né? Livra-nos do poder do mal, livra-nos de Satã, né? E perdoa-nos, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, né? A ideia aqui é de que nós precisamos da ajuda celestial para vencer o mal, né? Para vencermos o poder do mal, o poder da morte, do homem de Belial, das circunstâncias negativas criadas por Satã. Então, pão, perdão, livramento. Pão, vida física. Perdão, vida espiritual, livramento do mal, o poder do mal que nos acossa. Eu quero falar aqui para os irmãos uma coisa: eu não concordo com essa tradução que diz assim: e não nos induza à tentação, porque Deus ele não induz à tentação. Uma tradução ruim, na verdade a melhor tradução é: e não nos deixe cair em tentação, né? E não nos induza, porque induzir significa levar ou persuadir a praticar algum ato
causar, incutir. Então Deus não induz a tentação, mas Ele pode permitir que você passe pela tentação. Então assim, não nos deixe cair em tentação e não nos induz a tentação, né? Aliás, Tiago 1,13 diz que Deus não tenta ninguém ao pecado, né? E aqui a conclusão da oração: porque teu é o poder, a glória e o reino, né? Ou seja, Jesus está querendo dizer: Senhor, livra-nos do mal, livra-nos do poder de Satã, porque teu é o poder, a glória e o reino, né? O poder e a glória e o reino pertencem a ti, Adonai, e não a Satã. Então esse é o teor da oração dominical. Nós começamos adorando a Deus, né? Dando glória a Ele. Nós pedimos pão, perdão e o livramento do mal, né? Porque todo o poder, toda a glória, o reino, o cosmos pertence ao nosso Deus. E eu quero aqui concluir, né, pedindo a Deus que guie os nossos passos, nos robusteça com a força que vem do trono e supra as nossas necessidades em glória, em nome de Yeshua Adonai. Amém. Obrigado, professor Jurandir. Meus irmãos, agora eu convido um outro professor. Já viram que a IBD hoje está bastante técnica, né? A IBD hoje está bastante, vamos dizer, está bastante rica do ponto de vista de conhecimento teológico. E agora eu vou convidar um outro professor. Esse também conhece um pouquinho das Escrituras Sagradas. Ele conhece um pouquinho do Novo Testamento. Eu vou convidar agora o professor Marcos Epímaco para falar quais os cuidados a serem tomados, que alerta ali no livro de Mateus, capítulo 7. Por favor, professor Epímaco. Bom dia, é uma alegria. Quero agradecer ao nosso diretor, o Judeval, o convite, participar aqui com os colegas, com o nosso pastor, também desse ensino tão rico do Sermão do Monte. E essa parte final, dos versículos 13 a 29. Vamos ler essa parte. Entrai pela porta estreita, Mateus 7,13. Porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porque a árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem tudo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônio, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo, não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correu as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. Ela caiu. E grande foi a sua queda. Ao concluir Jesus este discurso, as multidões se maravilhavam da sua doutrina, porque as ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Vamos observar essa primeira ordem aqui de Jesus no versículo 13. Entrai pela porta estreita. Em que consistia a estreiteza da porta, o aperto do caminho? Em que?
Jesus diz que são poucos os que a encontram. É o caminho menos percorrido, o caminho do arrependimento, o caminho do discipulado, da obediência. Nós observamos que naquele tempo, hoje também, a religiosidade, a liturgia estavam sendo colocadas no lugar do arrependimento. Jesus enfatiza o arrependimento. Não há substituto eficaz para o arrependimento. E o farisaísmo não acabou. Cada vez que a Bíblia fala de perdão, de arrependimento, nós achamos que essa mensagem é para os incrédulos, né? E já somos salvos, não somos como os demais pecadores. E nós temos dificuldade em confessar. Acusamos os outros, acusamos até o diabo. Eu lembro o pastor Isaltino citando, saudoso pastor, um casal que chegou para ele e o marido disse: pastor, faz uma oração forte aí para repreender o demônio da incompreensão conjugal. Aí o pastor disse: olha, meu irmão, vamos orar agora. É importante que o irmão tenha sensibilidade e ouça a sua esposa atentamente, né, para desenvolver a compreensão. Então nós temos muita dificuldade. Perdeu o pênalti, foi a bola que subiu. Perdeu o jogo, o juiz que roubou. E aí pronto. E o professor me reprovou, o padre é o decote da vizinha. E aí, quando nós admitimos as nossas fraquezas, né, leitura orante, como diz o nosso pastor, né, sob a influência do Espírito, um sermão desse nos leva ao pé da cruz, a confissão. Aí confessamos o fariseu dentro de nós. A água de um rio é turva quando botamos na garrafa e as impurezas vão para o fundo. Ela parece limpa, até que sacudamos a garrafa, aí as impurezas voltam. Nós cristãos, às vezes, parecemos sem pecado, até que somos sacudidos por um texto desse, Sermão do Monte. E Jesus diz mais: guardai-vos dos falsos profetas, versículo 15. É o contraste entre os lobos devoradores e os pastores chamados. E nós ficamos confusos, porque eles têm um ponto comum. Ambos gostam de ovelhas, andam entre elas. Mas Jesus nos ensina a discernir. Jesus nos ensina, 7,15, guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas são lobos por dentro, devoradores. E aí ele usa a figura do fruto, conhecer pelos frutos. Não é? E nós vemos que os pastores, eles olham nos olhos, os lobos contam as cabeças. Aliás, Paulo, quando defende a sua autoridade apostólica, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, ele diz: não busco o que é vosso, mas sem a vós. Não era mercenário. Pastores vivem à sombra da cruz, lobos sob holofote. Pastores têm autoridade espiritual. Né? Nós vimos aqui, porque as ensinava como tendo autoridade, não como os escribas. A reação da multidão, o final do Sermão do Monte. Né? Lobos são autoritários. Pastores trabalham em equipe. Lobos não dividem o poder com ninguém. Pastores são ensináveis. Lobos são donos da verdade. Pastores sabem orar no quarto fechado. Lobos só oram em público. Aliás, esse sermão ele diz: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, ora teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. Pastores alimentam as ovelhas, e como nós sabemos isso do nosso pastor, né? Lobos divertem as ovelhas. Pastores vão para o púlpito, lobos para o palco. Pastores pregam sobre o doador dos dons, lobos pregam o evangelho do seu dom. Pastores buscam a unidade da igreja, lobos têm projetos pessoais. Pastores ajudam as ovelhas a se tornarem adultas. Lobos perpetuam a infantilidade e a dependência das ovelhas. Né? Então, em resumo,
Aqui nós temos carisma e caráter. Quando temos os dois, ótimo. O problema é quando só temos o carisma. Cadê o caráter? Muita conversa. Cadê a conversão? Né? A marca do discípulo, nós vemos em todo o Sermão do Monte, é o caráter. Aliás, no livro de Atos, se nós observarmos sem pressa, nós notamos que o Espírito Santo está mais, entendam, está mais ligado ao caráter, ao bom testemunho, do que ao carisma. Né? Jesus tirou a devoção religiosa do palco, né? E levou-a para o quarto fechado e para o amor ao próximo. E no versículo 23, caminhando ora para o fim do sermão, ele diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Né? Eles até que faziam alguma coisa, os falsos profetas, eles faziam, lá o 22, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, não fizemos exorcismos, expulsamos demônios e muitos milagres. Eles até faziam e diziam que era fruto verdadeiro, mas era fake. Né? A questão é fazer a vontade de Deus. O que nos ensina esse sermão na oração do Pai Nosso? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Olha o que diz o versículo 21 aqui, ó. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Olha aí a ênfase. Olha o 24. Né? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. A ênfase está em fazer a vontade do Senhor. Aliás, no final do livro diz, né, fazer discípulos ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. É a grande ênfase. Então, ele diz: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as põe em prática, será comparado. Aí vem o sermão, a conclusão final, brilhante, com a ilustração dos dois construtores, né? Que é sobre o ouvir e o praticar. Ele diz que aquele que ouve e pratica é o construtor prudente que edificou sobre a rocha. O que ouve e não pratica é aquele que edificou sobre a areia. Então, Jesus sabia que a nossa tendência é apenas o quê? Ouvir. E não praticamos. Há quem pense que está seguro porque tem ouvido muito. Não. Aliás, meus irmãos, já imaginaram se fôssemos o que sabemos que devemos ser? Que crentes, hein? Excelentes seríamos, hein? Reparem que as duas casas são iguais. Os versículos são iguais, menos o finalzinho. Observem, né? Provação, a diferença aparece na hora da provação. Está nos fundamentos. É algo, o quê? Interior. Aliás, é interessante que lá em Lucas, no relato paralelo, em Lucas 6,48, a gente vê que o construtor, Lucas 6,48, aquele que ouve e pratica, é semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e pôs os alicerces sobre a rocha. Então, é uma advertência hoje contra a pressa, a superficialidade. Né? Nós realmente procurarmos uma experiência profunda, um estudo sem pressa, profundo. Né? Nós meditarmos neste sermão, né? Que é tão importante. Mateus não ensina uma salvação pelas obras, mas também não ensina uma fé sem obediência. Aliás, fé obediente é uma redundância. Deus nos dá ordens e limites para que tenhamos vida. O violão bem afinado, cordas apertadas, né? O trem para correr bem nos trilhos. Mas vamos à parte da autoridade de Jesus. Ao concluir Jesus, últimos versículos, este discurso, as multidões se maravilhavam da sua doutrina, porque as ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. É que Jesus era pastor. E nós vemos que ele fazia
o que ensinava. Até fazia mais do que ensinava. Vivia, daí a sua autoridade. Os escribas apelavam para rabis anteriores. Jesus dizia, eu, porém, vos digo. E quando Jesus dizia isso, ele não era contra a lei. O próprio sermão esclarece, Jesus diz, não penseis que vim destruir a lei, ou os profetas, não vim destruir, mas cumprir. 5,17. Então, nós vemos que Jesus cumpriu a lei do Antigo Testamento. Foi até além dos fariseus. Aprofundou-a. Nós observamos que os fariseus, eles alargavam os seus filactérios. Não tem esses rolinhos que as mulheres colocam na cabeça e tudo, penteado. Eles botavam uns filactérios, umas tiras de couro, prendiam umas caixinhas com textos da lei. Estavam na testa, as pessoas viam. Que espiritualidade, tudo exterior, tudo superficial, né? Então Jesus faz a interiorização, o aprofundamento, vai na raiz. Observe que em Mateus 5, ele diz assim, ouviste que foi dito, não matarás? Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo, e quem disser a seu irmão raca, será réu do sinédrio, e quem lhe disser tolo será réu do fogo do inferno. Quer dizer, dirigir um termo pejorativo, já tem que confessar. Jesus vai no início, né? E não na consumação do ato final, mas onde começa. Há um aprofundamento, né? A gente vê que tudo começa assim, na violência, quando a pessoa levanta o braço e começa na discussão. Provérbios fala sobre isso. Provérbios, no capítulo 17, 14, livro de sabedoria, ele diz, então, o princípio da contenda como soltar de águas represadas. Deixa, por isso, a porfia, antes que haja rixas, seja rápido, não queira dizer tudo. Quer dizer, então Jesus já vai no início da discussão, né, da agressão verbal, para evitar o final triste e às vezes trágico. Então Jesus, ele aprofunda, há uma interiorização, um aprofundamento da lei, há um crescimento de formas de moralidade em um Antigo Testamento, até uma moralidade aperfeiçoada em um Novo Testamento. Não conflito, mas complementação, né? Então o mundanismo não é só no exterior, na roupa, há pessoas bem vestidas e o mundanismo está lá, no coração ou na língua, né? Então o cristianismo é a religião do coração. Então, concluindo, meus queridos, esse sermão é sobre ouvir e praticar a vontade do Senhor, né? E é um ponto essencial para a nossa proclamação. Será que o cristianismo que praticamos e que temos observado hoje tem as marcas identificadoras do discipulado cristão? Olha o título da nossa lição, as evidências do cristão. Qual é a carteirinha de identificação do cristão? Será a sua roupa? Será o fato de estar na igreja e até em prática da oração? Será a sua contribuição? Isso tudo é santo, é nobre, importante. Mas Jesus enfatizou o quê? O amor. Todas essas atividades serão válidas se a motivação for o amor. Jesus enfatizou isso, inclusive nesse sermão, para amarmos até os inimigos. E Jesus, naquela reunião íntima com os discípulos, em João 13, ele disse, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E que para tanto o Espírito Santo nos capacite. Amém. Valeu, professor Epímaco. E aí, irmãos, estão gostando da nossa EBD hoje? Tá vendo aí embaixo aí, olha, um sinalzinho de positivo? Marque aí, olha, dê um cliquezinho aí dizendo que você está gostando da nossa Escola Bíblica Dominical. E agora eu convido um casal, o professor Rafael e sua digníssima esposa, para louvar a Deus, agradecendo pela nossa Escola Bíblica Dominical. Já já a gente volta. Bom dia, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Nós sabemos que estamos vivendo um tempo de grande aflição, de grande dificuldade, mas independente do deserto que você esteja atravessando nesse momento,
o seu Deus é contigo. Nós vamos cantar um louvor falando sobre esse Deus maravilhoso, que nos livra do mal, que nos livra nos momentos de aflição. Aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus abençoe. Meus irmãos, para nós concluirmos a lição de número 3, eu gostaria de lembrar apenas um fato que uma vez aconteceu comigo. Eu fui numa grande escola aqui em Salvador, escola estadual, me encontrar com um irmão da nossa igreja Sião, o irmão Eclésio. Os irmãos conhecem o irmão Eclésio. E quando eu cheguei nessa escola, uma escola grande mesmo, aí eu não sabia onde encontrar o irmão Eclésio na escola. Eu perguntei a um dos alunos: por favor, você sabe onde eu posso encontrar o professor Eclésio? Ele ensina aqui, né? Aí o aluno falou assim: ele ensina aqui, é o melhor professor que nós temos aqui na escola, é o professor Eclésio. Você não sabe como é esse professor, ele é todo certo, todo sério, ele é o melhor professor da escola. Meus irmãos, isso foi a avaliação que um aluno ali no Colégio Anísio Teixeira fez em relação ao professor Eclésio, nosso querido irmão Eclésio, aluno da nossa escola bíblica dominical. E aí eu fico imaginando o que Mateus registra, o que Mateus vê em relação aos alunos que Cristo ensinava. Porque observe que Cristo ensinava com autoridade desde os 12 anos de idade. E sempre ele falava, sempre ele ensinava com autoridade, com poder de conhecimento e com firmeza do que ele estava ensinando. E quem era que podia duvidar do que ele falava? Com tamanho conhecimento nas Escrituras. Imagina um adolescente de 12 anos de idade discutindo teologia com os doutores da lei e ele falando com profundo conhecimento. Quem é que vai debater com uma criança, com um adolescente desse? Então é o seguinte: Mateus, no capítulo 7, registra como as multidões estavam maravilhadas com os ensinamentos recebidos desse maior mestre de todos os tempos. E eu fico imaginando a felicidade, a honra que Mateus teve de acompanhar
todo esse curto período de tempo de Cristo aqui na Terra, mas os ensinamentos e as maravilhas que Cristo fez. Eu queria apenas lembrar para os irmãos o que o autor da revista fala. Releia várias vezes durante essa semana esses 3 capítulos e vá anotando o que mais fala ao seu coração. Então, eu gostaria que os irmãos seguisse essa orientação do autor da revista, relesse várias vezes esses 3 capítulos e ler com profundo e procurar absorver o que tem de mais claro, o que mais possa completar os irmãos nesses 3 capítulos. Quero agradecer a todos por mais uma Escola Bíblica Dominical. O que o Senhor Deus abençoe a todos nós. Um grande abraço e até a próxima semana.